Antes de assentarmos à mesa com o Senhor, abre a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Vou ler primeiro os três primeiros versículos, do versículo 1 ao 3. Estamos dando sequência à nossa série sobre aflições da alma e hoje com aplicação para a ceia do Senhor. João 21, do versículo 1 ao 3 diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós já lemos uma porção da Tua palavra, mais uma vez aqui nessa reunião, nesse culto, mas agora nós clamamos que o Espírito Santo nos ilumine para que nós compreendamos a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Sem a iluminação do Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, nós passaremos os próximos momentos aqui em vão. Que não seja assim, Senhor, mas que nós consigamos entender a Tua vontade revelada através da atuação poderosa do Teu Espírito em nossas vidas. Que seja mais uma daquelas manhãs em que a Tua igreja será edificada através da Tua palavra e o Teu nome será exaltado aqui também através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu já contei essa história para os irmãos, mas eu vou repetir hoje como ilustração para o que nós precisamos aprender. Por volta do ano de 1820, um pregador chamado Guilherme Miller, após estudar por conta própria a Bíblia Sagrada, ele fez um cálculo e concluiu que Jesus voltaria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Guilherme Miller e seus cooperadores, pastores de várias denominações, percorreram todos os Estados Unidos anunciando a volta de Jesus para aquele período. Aqueles dias passaram e, como nós podemos concluir, nada aconteceu. Miller e muitos dos seus colaboradores de várias denominações voltaram novamente ao estudo da Bíblia para acharem um erro. Acreditaram que foi um erro matemático, um erro de conta, um erro de cálculo. Um companheiro de Miller, chamado Samuel Snow, chegou à conclusão de que eles haviam errado o cálculo. Então refizeram as contas e remarcaram a vinda de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. A pregação se tornou mais intensa ainda. Historiadores contam que é como se tivesse acontecendo um avivamento nos Estados Unidos. Marcaram a data exata da volta de Jesus e varreram os Estados Unidos com essa pregação. Então, no dia marcado, no dia 22 de outubro de 1844, todos se reuniram em suas igrejas, na expectativa de encontrar e de receberem juntos a volta de Jesus. Queridos, imaginem a cena. Mulheres deixaram seus maridos não crentes e se reuniram com a igreja para aguardarem Jesus naquela noite. Jovens abandonaram seus pais não cristãos e se reuniram à igreja naquela noite. Trabalhadores abandonaram seus empregos. Comerciantes, empresários fecharam seus negócios e se reuniram à igreja na expectativa da volta de Jesus. Uma grande alegria, uma grande apreensão e uma bela expectativa do retorno de Cristo. Mas o dia 22 de outubro terminou. Deu meia-noite, deu 0 hora do dia 23 e nada aconteceu. Tentem agora imaginar a decepção daqueles irmãos
ao terem que voltar para casa, encarar suas vidas, depois de uma grande frustração. Mulheres voltando para casa, jovens voltando para casa, empresários, trabalhadores, todos envergonhados, e mais que isso, com a fé abalada e uma grande dor no seu peito. A frustração foi tão grande, a vergonha foi tão intensa, que o dia 22 de outubro de 1844 entrou para a história como o dia do grande desapontamento, ou o dia da grande decepção. Esse grande desapontamento espiritual, digamos assim, gerou 3 grupos de pessoas. Um grupo ficou decepcionado com Deus e abandonou a fé. Outro grupo percebeu que tinha caído em uma heresia e buscou uma igreja saudável para congregar. Mas um terceiro grupo, mesmo constrangidos, insistiram em sua visão, remodelaram suas doutrinas e formaram novas seitas, algumas das quais temos em nosso meio até o dia de hoje. Uma grande decepção tem o poder de moldar a nossa fé. Um grande desapontamento consegue moldar a nossa fé para o bem ou para o mal. Teve gente nesse período que experimentou um avivamento, que depois que percebeu que caiu em um conto de heresia, voltou-se para Deus de verdade, voltou-se para a palavra de Deus de forma genuína e experimentou um despertamento em sua vida. Mas muitos perderam a fé em Jesus. Muitos perderam a fé na pregação. E outros, na verdade, eu não sei o que é pior: perder a fé na pregação ou remodelar a sua falsa doutrina e viver até o dia de hoje acreditando que de alguma forma algo aconteceu lá naquela data. Decepção. Decepção mexe com a fé. Desapontamento mexe com o nosso espírito. Segundo o dicionário, decepção é o sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado que representa um mal. É o mesmo que desilusão. Em outras palavras, irmãos, decepção é o sentimento de fracasso depois de um grande investimento. Quanto maior for o investimento feito, se ocorrer a decepção, maior será a dor. A intensidade da dor da decepção dependerá de o quanto foi investido. E a maioria de vocês já estão me entendendo. Já sabem o que é, já estão trazendo à memória o que é investir. Investir tempo, investir saúde, investir recursos em um projeto de vida e depois ver esse projeto desmoronar. Ou, na melhor das hipóteses, não acontecer do jeito que você planejava. Temos hoje uma legião, um exército de pessoas frustradas andando pela humanidade. Há um exército de pessoas decepcionadas com a fé, andando pela humanidade. Temos falado isso aqui. Principalmente quando o assunto é sofrimento. Centenas, milhares, talvez milhões de gente sincera, mas que um dia acreditou em uma pregação de que a vida cristã não é feita de sofrimento, de que a vida cristã é feita apenas de vitória, de alegria e de conquista, e quando o sofrimento vem, quando a tristeza vem, quando a má notícia chega, essas pessoas estão frustradas, decepcionadas. Hoje nós temos uma igreja, calcula-se, que temos mais pessoas desigrejadas do que igrejadas. Mais pessoas já passaram pela fé e abandonaram a fé. Muitas delas porque experimentaram um grande desapontamento. Eu nem estou me referindo àquele desapontamento com pessoas, que aqui é um erro nosso, quando nós depositamos expectativa demais em ser humano frágil e falho como nós.
Eu estou me referindo a gente que se decepcionou com a fé, com a pregação, com a doutrina, com a vida de espiritualidade. Podemos citar vários exemplos hipotéticos de decepções. Os exemplos mais comuns estão relacionados à sua vida sentimental, se é que podemos compartimentalizar a vida assim. Quantas pessoas investiram tudo que tinha, todo o seu tempo, toda a sua juventude, toda a sua saúde, todo o seu amor em um relacionamento, mas com o passar do tempo viu esse relacionamento desmoronar e o que ficou foi um gosto amargo de frustração. Quantas pessoas também vivem em eterna amargura, porque depois de estudarem, trabalharem muito, chegaram na idade adulta com a certeza de não terem realizado nenhum dos seus principais planos. Há ainda jovens que tão cedo já vivem o desapontamento por não conseguirem estudar onde desejavam, ou cursar a faculdade de seus sonhos, ou se casar do jeito que queria, ter quantos filhos, enfim. O que não nos faltam são casos de decepções. Gente que não vive onde sonhou, que não mora onde desejava, que a vida não está saindo conforme planejou. Como eu disse, no mundo segue-se um exército de decepcionados. São homens que se decepcionaram com mulheres, são mulheres que se decepcionaram com seus maridos, são pais decepcionados com os filhos, filhos com pais, outros se decepcionaram com o patrão, com algum amigo, com o pastor, com uma igreja, e o exército de decepcionados só vai aumentando. A Bíblia conta a história de grandes homens de Deus que passaram por isso também. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20, conta o episódio em que Noé ficou surpreso, decepcionado com seu filho caçula, chamado Cã. Noé, depois de ter bebido o vinho em que ele próprio colheu, de uvas que ele próprio plantou, a Bíblia diz que ele ficou embriagado e fora de si. O seu filho, ao ver o pai embriagado, ao invés de ajudá-lo em sua fraqueza, ajudá-lo em seu, era pecado, mas deveria receber a ajuda de seu filho, Cã preferiu expor, dar publicidade ao erro de seu pai. Que decepção. Noé ficou tão decepcionado que amaldiçoou Cã depois que recobrou o juízo. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, conta que o sacerdote Eli se decepcionou com seus dois filhos, Ófine e Finéias. Os dois jovens sacerdotes também viviam de forma tão imoral que toda Israel comentava os atos desses dois jovens. Eli tentou exortá-los, mas sem sucesso. Decepcionado com filhos. Em 1 Samuel capítulo 8, o profeta Samuel viveu duas grandes decepções. Primeiro, também se decepcionou com seus filhos, Joel e Abias, que também eram corruptos e viviam em imoralidade. Mas a segunda decepção de Samuel, que deve ter sido a maior, foi quando o povo de Israel rejeitou Samuel como líder. O povo não queria mais ter um homem de Deus o liderando e invejou os povos pagãos que tinham reis. Foi uma decepção para Samuel. E Deus tratou desse sentimento de Samuel. Davi se decepcionou com os zifeus, homens que ele tinha protegido, de uma cidade que ele tinha protegido, e, como retribuição, traíram Davi. O Salmo 54 é fruto desse momento de decepção e traição. Em 2 Reis, capítulo 5, conta o episódio que o profeta Eliseu decepcionou-se com seu servo Geazi. Depois da cura do comandante Naamã, Geazi viu a oportunidade de lucrar financeiramente com a obra de Deus. O resultado foi que Eliseu, desapontado, amaldiçoou seu servo, que tornou-se leproso. 5 exemplos bíblicos de grandes homens de Deus que viveram um período de desapontamento, de frustração, de decepção.
Eu digo isso, irmãos, porque decepções ou desapontamentos, infelizmente ou felizmente, também fazem parte da caminhada cristã. Você não vai viver a sua caminhada cristã sem experimentar essa dor em algum momento, se é que não está experimentando agora. O texto que nós lemos hoje, nós encontramos um grupo de homens vivendo um período de desapontamento. O contexto de João, capítulo 21, é de completa decepção. Uma grande frustração apoderou-se dos discípulos de Jesus. Eles não estavam vivendo, queridos, um pequeno desencanto, um pequeno desalento, mas na verdade, João capítulo 21 narra a história de um grupo de homens que estavam vivendo o pior momento de suas vidas, quando todos os seus planos desmoronaram. Eu não sei se você já viveu isso. Vamos tentar entender melhor aqui. Como todo judeu, eles viveram na expectativa da chegada do Messias. Como todo judeu, esse grupo de homens também aguardavam o dia que o Messias iria redimir Israel, libertar o povo dos seus opressores, reconduzir a Israel à condição de uma grande nação. E quando eles conheceram Jesus, eles acreditavam de fato que Jesus era o Messias prometido. Eles acreditavam que Jesus seria aquele que iria mudar a história do povo para sempre. Eles acreditavam de fato que Jesus iria novamente se assentar no trono de Davi e reinar poderosamente sobre o povo. Queridos, eles acreditaram tanto que eles seguiram Jesus por 3 anos de suas vidas. Eles não fizeram outras coisas nos últimos 3 anos e aproximadamente 3 anos, senão seguir Jesus. À medida que o ministério de Jesus avançava, mais eles tinham certeza que estavam seguindo o verdadeiro Salvador. Imagina a alegria desses homens ao seguirem Jesus. Eles estavam presentes no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Eles estavam presentes quando Jesus deu ordens aos ventos e aos mares para aquietar-se. Eles estavam presentes, eles viram Jesus ordenando o morto que se levantasse, e morto se levantou. Eles testemunharam todas as maravilhas de Jesus. Eles viram como Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades, sobre as feridas. Eles viram como Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza e até sobre a morte. Irmãos, esse grupo de homens já tinham certeza de que o reino de Deus tinha chegado, mas assustadoramente todos os seus sonhos, todas as suas expectativas morreram na tarde de sexta-feira, quando mataram Jesus. A morte de Jesus foi um golpe fatal nos sonhos, nos projetos, nas expectativas. A morte de Jesus levou os discípulos a experimentarem o grande desapontamento também. Eles não podiam entender, e nós também não entenderíamos. Como pode? Como pode aquele que iria salvar o mundo ser morto pelas mãos de pecadores? Como pode o filho de Davi, a raiz de Jessé, como profetizou Isaías, ser morto pelas mãos de homens iníquos? Como pode? Não faz sentido isso. Queridos, a frustração era grande. O interessante é que aqui em João 21, Jesus já tinha ressuscitado. João 21, Jesus já tinha ressuscitado e já tinha aparecido aos discípulos. Eles já tinham tido acesso a Jesus. Pedro e os demais discípulos já tinham visto e falado com Cristo ressuscitado. Porém, por algum motivo, mesmo tendo visto Jesus ressuscitado, esses homens não se animaram novamente. Muito provavelmente, o peso da culpa roubou a alegria do reencontro.
Pense comigo. Esses homens tinham, na cabeça deles, tinha muito o que resolver com Jesus. Eles tinham muitas questões para tratarem com Jesus. Jesus se apresentou para eles quando estavam reunidos em 2 oportunidades. E nada foi tratado, nada foi resolvido. Para Pedro era pior. Era como se ele fosse mais indigno do que os outros. A verdade, irmãos, é que todos abandonaram Jesus, mas Pedro era de um círculo muito próximo de Jesus, era um amigo muito íntimo de Jesus, e ainda assim, ele negou Jesus diante dos homens. O problema é que Pedro fez exatamente o que ele prometeu que não faria. Por isso tudo, o cenário aqui de João, capítulo 21, é de decepção, apesar da ressurreição. Consegue compreender isso? Decepcionados com eles mesmos, decepcionados com a caminhada de fé. Eles sabiam que Jesus já tinha ressuscitado, mas não acreditavam que eles permaneceriam tendo o mesmo relacionamento que tinham com Jesus depois de tudo que eles fizeram. Provavelmente o mais decepcionado era Pedro. No entanto, podemos ter uma ideia da confusão que abateu todo aquele grupo de homens. Ter visto Jesus ressuscitado foi maravilhoso, mas e aí? E agora? E os nossos pecados, como é que fica? Será que tudo vai voltar como era antes? Aparentemente não. Será que a missão continua? Aparentemente não, na cabeça deles. Foi sob esse manto de escuridão que Pedro, tomado por grande frustração, teve uma ideia. A pior coisa que tem a gente ter ideias é usarmos de criatividade no momento que nossa alma está afligida. Pedro teve uma ideia. Versículo 3 do texto que nós lemos hoje. Disse Simão Pedro: vou pescar. A ideia de Pedro. Por que isso é importante? Pedro não pescava há mais de 3 anos. Pescar era o que Pedro fazia antes de encontrar Jesus, ou quando encontrou Jesus, ou quando Jesus o encontrou, ele estava pescando. Nós não podemos afirmar que os discípulos aqui estavam abandonando a fé. Não. Mas podemos afirmar que Pedro decidiu voltar à vida que tinha antes. Pedro decidiu voltar a viver da forma que ele vivia antes de ser encontrado por Jesus. É como se ele pensasse em passar uma borracha e apagar os últimos 3 anos e meio de sua história. Aquele que o encontrou e o tirou da função de pescador e falou que faria dele um pescador agora de almas ou de homens. Agora estava ressuscitado, mas é como se a missão tivesse sido em vão e tudo acabou. Pedro resolve voltar atrás. Pedro resolve voltar às práticas que ele tinha anteriormente. Queridos, uma semana antes, Jesus tinha sido ovacionado como rei em sua entrada em Jerusalém. Na quinta-feira à noite, eles estavam celebrando a Páscoa juntos. Muitos planos, muitas expectativas, mas para eles tudo tinha acabado, a missão tinha sido uma ilusão, dominados pela frustração. O que restou foi voltar à antiga vida, como se nada tivesse acontecido nos últimos 3 anos. A decepção fez Pedro abandonar a caminhada de missão, a sua vocação. Pedro aparentemente não abandonou sua fé, mas a sua chamada, sim, ele abandonou nesse momento. O mais triste disso foi que no momento em que Pedro teve essa ideia de abandonar a missão e voltar atrás, no momento em que ele deveria ter irmãos ao seu lado para o exortar, não fazer isso, homem. O texto diz que todo mundo concordou com ele. Todo mundo. Versículo 3, completo, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo.
saíram e entraram no barco. Por que não teve ninguém para sacudir Pedro e falar: homem, não faz isso não. Jesus ressuscitou, a esperança para a gente. Vamos permanecer firmes, bora esperar o mestre voltar. Alguém deveria ter chegado para Pedro e sacudido ele e chamado ele de volta à realidade. Mas por que não aconteceu isso, irmãos? Sabe por quê? Porque todo mundo estava semelhante a Pedro. Estavam vivendo as mesmas dores, os mesmos dilemas, as mesmas preocupações. É fundamental permanecermos juntos, mas é importante você saber que no momento que você mais precisar, estará do seu lado gente que também precisa muito, tão carente quanto você, que está sofrendo tanto quanto você. E para completar esse cenário de tristeza, como nada é tão ruim que não possa piorar, né? Eis a minha primeira palavra profética aqui para você hoje. Para aumentar a angústia, a pescaria também foi um fracasso. O homem nem para pescar serve mais. Sabe aquele que tenta se desviar e não consegue mais? Tenta andar por caminhos tortos e não consegue mais? Versículo 3, completo: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O cenário, que já era desolador, piorou. Era decepção sobre decepção, desencanto sobre desencanto, frustração sobre frustração. À medida que a noite se estabelecia, a escuridão descia como um lençol sobre a vida daqueles homens, antes tão ricos de esperança, porém agora desesperadamente desalentados, desapontados, desanimados, decepcionados. Aí eu te pergunto, não é assim a vida de todos nós? Todo crente passa por dias que mais parece um vale de frustrações, mais parece um vale de decepções. Momentos de vida em que a decepção nos sufoca, conduzindo-nos ao desespero. E o desespero nos faz caminhar, namorando a morte. Há muitos nesse momento, hoje, exatamente assim, desalentados, decepcionados, frustrados. E como esse grupo de discípulos, o que tenta não dá certo. O que tenta não dá certo. Ah, queridos, mas a boa notícia é que essa escuridão, esse manto negro que cobre nossa alegria em dias de desapontamento, não dura para sempre. A noite da decepção não é eterna. O texto diz que quando amanheceu, algo já estava acontecendo lá na praia. Eles não sabiam, mas algo já estava acontecendo lá na praia. O texto diz que quando amanheceu, algo aconteceu que rasgou o véu da escuridão. A noite foi desfeita e a escuridão da alma foi vencida por algo que estava acontecendo lá na praia, enquanto eles estavam curtindo a frustração em alto mar. Versículo 4 diz assim: mas, eu gosto muito desses mais da Bíblia. Normalmente quando aparece um mais, né, aqui, porque vai mudar o cenário. Mas, ao clarear da madrugada, quem estava na praia, irmãos? Estava Jesus na praia. Ao clarear a madrugada, Jesus estava na praia. Eu vou repetir para vocês: mas ao clarear da madrugada, quando a noite começou a ser desfeita, quando a escuridão começou a ser dissipada, Jesus estava lá na praia. As maiores, as piores e as mais intensas trevas são aniquiladas com a chegada de Jesus, a luz da vida, a luz do mundo. A noite acabou, irmãos. O dia, enfim, chegou. E no pior momento da vida daqueles homens, Jesus ressuscitado em corpo físico foi ao encontro deles. Veja bem,
Era eles que estavam carentes, era eles quem tinham necessidade. Em alguns contextos, em algumas mensagens, em algumas pregações, era o homem que deveria fazer por onde, que deveria cair em si, era o homem que deveria dar o primeiro passo. Mas não tem como ninguém dar o primeiro passo, cair em si, enquanto está debaixo de tanto sofrimento. Aí a Bíblia diz que é Jesus que vai ao encontro de homens que jamais iriam ao encontro de Jesus. Jamais. Se dependessem deles, esse encontro jamais ocorreria. Se dependesse de pecadores, jamais haveria um encontro com o Salvador. Paulo deixou muito claro, escrevendo aos Romanos, que não há quem busque a Deus. Essa ideia de que a humanidade está sedenta do Senhor é mentira. Essa ideia de que está todo mundo sedento, com fome, é mentira. A Bíblia diz que ninguém busca, ninguém procura, ninguém lembra que Deus existe. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Mas o Jesus das Escrituras não abandona seus servos, mesmo aqueles que, decepcionados, abandonaram a missão. Jesus aparece aqui no cenário como aquele que procura os seus servos no momento mais difícil de suas vidas. Jesus socorre aqueles que lhe pertencem. Jesus torna-se o refúgio na hora da dor. Jesus ressuscitado foi em busca de seus discípulos desesperados. Como o bom pastor daquela parábola que Jesus contou, é o bom pastor quem busca a ovelha, não ao contrário. Jesus foi buscar esses homens que se desviavam do caminho. Queridos, Jesus é o único Deus buscador. Em todas as outras culturas religiosas, são os homens que têm que fazer por onde, que têm que se sacrificar para encontrar sua divindade. No cristianismo, não. Jesus, ele desce do seu trono, ele pisa no chão desse mundo em busca de pecadores como nós. E ele faz isso até hoje. Até hoje. Para revelar-se aos discípulos e livrá-los do desapontamento, Jesus tocou na mente daqueles homens. Jesus fez os discípulos lembrarem das maravilhosas obras de Deus. O interessante é que nos textos que nós temos visto aqui nas últimas 3 semanas, falando sobre depressão, um dos sintomas, uma das marcas, é que a pessoa perde a capacidade de raciocinar devidamente. Esquece das maravilhas de Deus. Jesus, quando aparece na praia, os discípulos ainda não tinham reconhecido ele, mas Jesus faz um ato para que os discípulos recobrassem a memória. Olha o versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ninguém sabia que era Jesus que estava falando. Eles nem desconfiavam que era Jesus. Seguindo, respondeu-lhes: não. Versículo 6. Então lhes disse, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, eu não sei se você lembra, mas uma cena semelhante a essa já tinha acontecido na história. Há mais de 3 anos antes, Pedro, João e outros estavam justamente em uma praia, dentro de um barco, depois de uma noite inteira de trabalho frustrante, sem conseguir pescar. E nas 2 ocasiões, Jesus agiu da mesma forma, com uma simples palavra. Ele transformou o que era uma noite de decepção em uma pesca maravilhosa. Nos 2 cenários, nos 2 momentos, aconteceram a mesma coisa. Conforme eles puxavam a rede, cheia de peixes, deve ter acontecido como um start na mente deles. Provavelmente alguém pensou assim: peraí, será que eu estou tendo um déjà vu? Eu já vivi isso aqui antes. Não é possível. A história se repete. Alguém deve ter concluído de que só havia uma pessoa capaz de tal milagre. Irmãos, lembrar das maravilhas de Deus e como Ele age com poder em favor dos seus filhos, cura o nosso coração.
Uma das grandes dificuldades que nós temos ao atravessar nossas lutas é porque nós temos amnésia. Nós esquecemos do que Deus já fez. Nós esquecemos das maravilhas do Senhor. E foi nesse momento, lembrando do que o Senhor já tinha feito, que eles puderam perceber que alguém diferente estava lá na praia. A cena que se segue é espetacular. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o autor desse evangelho, que é João que escreveu, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Agora, irmãos, imagine essas palavras para quem estava na beira do abismo por ter negado Jesus 3 vezes e ainda não ter tido tempo de pedir perdão ao Senhor. E viu o Senhor dilacerado numa rude cruz. Aquela era uma segunda chance que Pedro sequer sonhava que teria. Um fio de esperança surgiu, trazendo a certeza de que a missão não havia acabado. Sendo assim, não era um sonho, não era uma ilusão. Eles não passaram 3 anos seguindo um impostor. O versículo 7 termina assim: Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, ou seja, colocou a roupa, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Pedro correu, ou melhor, nadou. Pedro nadou apressadamente para os braços daquele que era o único que podia curá-lo de qualquer dor, de qualquer decepção, de qualquer frustração. A nossa alegria hoje é que Jesus permanece o mesmo. Hoje nós podemos correr aos braços de Jesus. Ele permanece o mesmo e ele pode se compadecer de nossas dores. Isaías falou que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Não há nada que você sofra, não há nada que você esteja sofrendo que Jesus não compreenda muito bem. Muito bem. Aí nós entendemos a atitude de Pedro. Ele tinha uma pendência com Jesus. Ele tinha um assunto para tratar com Jesus. Ele corre quando ele percebeu que foi Jesus que foi ao seu encontro, que Jesus não o abandonou mesmo em seu pior momento, não apenas momento de dor, mas momento de pecado. Há muito de nós que acha que quando nós pecamos, cria-se novamente um abismo profundo entre nós e o nosso Cristo, mas Ele ainda procura por nós, Ele ainda nos busca, mesmo quando nós caímos em pecado. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, de todas as vezes o Senhor o colocará de pé novamente. Nem o teu pecado mais te afasta do Senhor. Ele já pagou o preço por teu pecado. O que mudou a realidade daqueles homens, o que mudou a vida, o que arrancou aqueles homens do grande desapontamento, foi a certeza de estarem mais uma vez presente com Jesus ressuscitado. Pensem comigo, se Jesus não tivesse ressuscitado, Pedro permaneceria com sua dor, com sua frustração. Não teria uma segunda chance, uma segunda oportunidade. A vida seria um caos, em primeiro lugar, para eles. Para a gente também, mas em primeiro lugar para eles. Mas, queridos, é a ressurreição de Jesus quem traz esperança e transformação para a vida de todos nós. Como eu disse no início, a ressurreição de Jesus é provavelmente o principal fundamento de nossa fé. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos abençoa com nossa regeneração. Regeneração é receber vida novamente, é ter vida de novo. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele.
Efésios capítulo 2 nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, é o que a Bíblia diz. Ou seja, nós recebemos vida. Não tivesse Jesus ressuscitado, nós também não teríamos vida. Os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, também receberam vida na promessa da ressurreição de Jesus. E nós recebemos vida na fé que temos na ressurreição de Jesus. Ah, Senhor. 1 Pedro 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos deu novamente vida, nos ressuscitou para uma viva esperança. A ressurreição de Jesus muda a nossa vida nesse sentido. A ressurreição de Jesus também sela a nossa justificação. Foi a vitória de Jesus sobre a morte quem assegura a nossa justificação diante de Deus, porque a ressurreição é o sinal, é a prova de que Deus aceitou o sacrifício do Calvário, aceitou o preço pelos nossos pecados. A ressurreição de Jesus assegura o perdão de nossos pecados. Sem a ressurreição de Jesus não haveria perdão. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É a certeza de que ele venceu a morte, que nós podemos também ter certeza de que os nossos pecados foram perdoados. E é a ressurreição de Jesus quem dá sentido à nossa vida. Se Jesus não tivesse vencido a morte, nós agora estaríamos desesperados também. E por fim, queridos, a ressurreição de Jesus nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte. João capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A ressurreição de Jesus não garante apenas que ressuscitaremos também. A ressurreição de Jesus enche de vida a tua existência. Você deixa de perambular pelo mundo como um morto-vivo. Você sai desse estado de morte espiritual e recebe vida, porque Jesus ressuscitou. Esse texto termina de forma emblemática. Quando os discípulos chegaram em terra firme, quando eles chegaram na praia, Jesus tinha preparado uma refeição. Eles nem tinham conseguido pescar, e os peixes que eles pescaram nem serviram para Jesus. Quando eles chegaram na praia, já tinha um peixe na brasa lá, preparado para eles, uma mesa posta, cálice já estava na mesa, uma refeição. Prestem bem atenção, como é simbólico isso. Enquanto cristãos estão desesperados e desapontados, curtindo a sua grande dor, Jesus já tinha preparado uma mesa para eles. Os discípulos de Jesus têm lugar garantido à mesa com o Senhor Jesus. É desesperadora a vida para aqueles que não assumem um compromisso com Cristo. Eu entendo o seu desespero, mas para aqueles que já assumiram um compromisso com Jesus, aqueles que já fazem parte de uma congregação, aqueles que já assumiram publicamente a sua fé, passará por dias de desapontamento, por dias de tristeza profunda, mas quando isso acontecer, o Senhor preparará uma mesa para você. Enquanto você estiver em tristeza, enquanto a tristeza estiver enfraquecendo o seu corpo, o seu coração e o seu espírito, Jesus está providenciando alimento para a tua alma.